Aleluia. Pai do Senhor, Igreja de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Só verifica para mim se eu apertei o play aí, Bárbara, por favor. Glória a Deus. Você possa abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cruz, sobre deixar, aleluia, aleluia, o velho homem para trás, né, a velha mulher, e carregar a sua cruz. A gente vai ver uma palavra que fala sobre morte, aleluia. Lucas no capítulo 9. Quem foi encontrando vai ficar de pé, aleluia. Reverência a palavra do Senhor. Se você não encontrou, pede uma ajuda aí para os obreiros, aleluia. Amém? Amém. Vamos lá. Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 23, diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Somente até aqui, igreja. Poder sentar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cruz, vai falar um pouquinho sobre ressurreição. Aleluia. A gente começa o nosso texto vendo ali que ele antecede uma passagem muito importante, onde Jesus fala ali que ele vai morrer e vai ressurgir. Vai haver uma ressurreição. E se você pensar bem direitinho, todo aquele que vai para Jesus, ele passa por um processo de morte e ressurreição. Como assim? Se você prestar atenção nas pessoas, né, se você teve a oportunidade de conhecer pessoas que não eram cristãs, que não eram ali do Senhor Jesus, muitas delas tinham ali uma vida bem assim torta, uma vida assim bem cheia de coisas ruins. Por exemplo, se você conheceu lá um cara que ele vivia alcoolizado ali nas drogas, vivia uma pessoa ali que vivia na prostituição, uma pessoa ali que era do palavrão ali, que era do roubo, do crime. Aí você vê ali que a pessoa conheceu Jesus ali, teve um encontro com o Senhor. E o que é que geralmente acontece? A pessoa tem uma vida transformada. Ou seja, a pessoa deixou ali as velhas práticas no passado e passou a ter uma vida em Jesus, uma vida em Cristo. Simbolicamente, isso é uma morte. Às vezes, quando a gente está em alguma reunião mais puxada assim para o lado da oração, é comum o Senhor usar os seus profetas para dizer assim: o Senhor está me mostrando que na sua família vai ter morte. Aí quando a gente fala isso, aí o pessoal se assusta: meu Deus, quem é que vai morrer na minha família? Aí o profeta explica: não, minha amada, não, meu amado, às vezes quando o Senhor fala de morte, Ele está falando ali que vai morrer o velho homem, vai morrer a velha criatura, vai morrer a velha mulher e vai nascer uma nova. Às vezes o Senhor está falando disso.
E aí, a gente vê que essa história é bem parecida com a do nosso Senhor Jesus. Então eu posso dizer claramente que quem é do Senhor Jesus já morreu. Entenderam? Se você é do Jesus, se você pertence ao Senhor, você morreu. Morreu o velho homem, morreu a velha mulher, morreu a velha criatura e saiu aí uma pessoa nova, uma pessoa transformada. Uma pessoa que deixou as velhas práticas e passou a ser uma nova pessoa. Você é um novo ser. Mas pastor, a minha vida nem era tão assim esbagaçada. Eu era uma pessoa legal. Eu conheço pessoas que eram assim. Pessoas que tinham uma vida assim mais ou menos. Nem era sal, nem era açúcar, né? Como o pessoal diz, né? Mas só que está escrito na palavra de Deus que não existe ninguém na face da terra que não tenha pisado aqui na terra, que não tenha pecado. Todos nós temos os nossos erros, não é verdade? Até a pessoa melhor da face da terra que você considera tem pecado. É mesmo, pastor? É. E às vezes, para nossa surpresa, essas pessoas que a gente acha que são muito boas, às vezes nos apresentam, né, nos surpreendem sendo pessoas que tinham falhas que nem mesmo a gente que era ruim não tinha. Como assim, pastor? Já ocorreu também. Eu achava aquela pessoa nota 1000. A pessoa era boa demais, era nisso e nisso. Aí a pessoa era maravilhosa. Aí de repente, um dia qualquer, aí surge uma bomba. Ei, fulaninho, o que foi? Tu nem sabe, ó. O que foi? Diz aí que aquela mulher lá, tu acredita que ela traiu o marido dela já fazia 10 anos? O quê? Não acredita. A fulaninha traiu o marido. Era desse jeito. Ei, sabe lá aquele cara lá, aquele senhorzinho lá de 80 anos, né? Que disse que não queria Jesus porque ele não fazia nada de errado. Sim, diz aí que aquele velho ali era pedófilo. Ele não aliciava crianças. Meu Deus! Não existe nenhum na face da terra que não tenha os seus pecados. E para todos nós, para todos que nascemos nessa terra, nós carecemos de quê? De renascimento. Nascer em Cristo Jesus. Só Jesus é capaz de fazer isso pela gente. É por isso que na palavra dele, ele vem dizendo, né? Todo dia, mas é todo dia, a gente deve prestar atenção nos detalhes, porque ele fala que é todo dia a gente deve tomar a nossa cruz. É diferente se ele falasse assim, pegue sua cruz e me siga, dá a ideia de que você vai pegar uma vez e vai caminhar, não é verdade? Dá a ideia que é só uma vez. Calma aí, que isso aí é só um jambo. O telhado aí é só um jambo, não se assuste não. E os jambos esse ano tão grande, ó, pensa. Sim, voltando aqui. Se a gente for ver o texto bem direitinho, Jesus está dizendo que é todo dia, gente. Todo dia você tem que pegar a sua cruz e carregar. Aí, quando a gente estava refletindo sobre essa palavra, eu refletia e o Senhor me orientava, aí veio a questão, e o que é essa cruz? O que é essa cruz? Se eu perguntar para você, o que é a sua cruz? A gente já falou às vezes, né, que as cruzes, às vezes são pessoas que a gente leva, né? A minha cruz ali é o meu irmão, o cabo é ruim, pense. A minha cruz ali é minha irmã, é o meu marido. A minha cruz são os meus filhos, que eu tenho que tolerar todo dia. A gente pensa assim, não é verdade? Mas a gente às vezes pensa errado. Vamos olhar para a cruz de quem? Para a cruz de Jesus. Jesus pegou a cruz ali e levou. Aí automaticamente a gente é levado a pensar que aquela cruz era injusta. Jesus não precisava ali levar, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz ali era simbolicamente nossa. Pensando assim, então, o que é que a cruz representa?
né? Dou um doce para quem acertar. Maldição. Mais ou menos isso aí, maldição também. Mas seja mais específico, vai. Maldição hereditária, mas já falou maldição. Mais um aí dos jovens aí, quem acerta? Uma palavrinha com a palavra P. Pecado, eita, bateu. Glória a Deus. Né? Depois eu te pago. Pecado. A cruz de Jesus era uma representação dos nossos pecados. Então ele levou na cruz os nossos pecados. Então, se o Senhor Jesus diz assim, cada dia, todo dia, pegue a sua cruz e leve, suporte ali o peso da sua cruz, ele vem dizendo na mesma frase, negue-se. Negue-se. Ele está dizendo para você, essa noite, pegue o que você se agrada, pegue o teu pecado que te agrada, se negue. E leve ele nas costas todo dia. Você tem condições de olhar para algo que está nas suas costas? Tem não, né? Você não tem olho nas costas? A cruz está lá atrás, o pecado ficou para trás. Ele está comigo aqui. Está fazendo um peso nas minhas costas, mas está lá atrás. Se eu não pegar o meu pecado, ele vai ficar no canto. E se ele estiver no canto, eu posso olhar para ele, não é verdade? A minha cruz é o meu pecado. É aquilo que me agrada, mas não agrada o meu Senhor. Meu pecado tem que estar lá atrás, está sendo carregado pertinho de mim todo dia. E todo dia eu tenho que negar ele. Todo dia eu tenho que dizer não para ele. E eu tenho que levar o infeliz todo dia. Todo dia eu tenho que pegar o meu pecado, eu tenho que conviver com ele e dizer a ele, não, você vai ficar nas minhas costas. Era tão bom se a gente pudesse pegar o nosso pecado e jogar fora, não é verdade? Seria maravilhoso. Mas se a gente fizer isso, a gente joga e depois vai buscar. Aí se agarra com a cruz, aí dorme com a cruz no sentido mais figurado. Então a gente não pode fazer isso com a nossa cruz. Mas pastor, é o seguinte, eu sou um cara inteligente, eu sou uma mulher inteligente, um jovem inteligente, e está escrito lá na Bíblia, na palavra do Senhor, que Jesus pagou pelos meus pecados, levou a cruz. Então está pago. Se o meu problema era roubo, ele pagou pelo meu roubo, então eu vou passar o resto da minha vida roubando, porque já está pago. Seria maravilhoso, não era? Não seria não? Hein? Seria o máximo. Se eu pudesse fazer aquilo que me dá vontade todo dia, já está pago, Jesus pagou. Seria ótimo, não é? Mas só, o que é que acontece? A gente se depara com uma palavra que tem lá em 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. Primeira Coríntios, no capítulo 6. Agora eu me perdi. Guilherme, por favor, desliga só esse ventilador aqui. Um minutinho para entrar por aqui. Aleluia. Deu certo. Deixa eu desligar um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 9.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor, aleluia, a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Por que dessa palavra? Porque o primeiro item que a gente vai ler aqui, vai dar uma pequena explanada nele, é sobre esse termo impuro. E o que é impuro? Quando a gente vai avançar mais nesse termo aqui, a gente corre ali para a ajuda da Bíblia de estudo, para a interpretação ali no original, a gente vai compreender que o que o Senhor está querendo dizer aqui em relação a esse termo impuro, Ele quer ali trazer a ideia das pessoas que estão caminhando com uma doutrina que não é pura. Uma doutrina que está misturada. Não é o evangelho que Jesus pregou, mas é algo que recebeu algo e passou a ser impuro. Não passou a ser ali o que é a verdade. E isso dá margem para uma coisa tão complicada e tem afetado tanta coisa hoje em dia, mas é uma coisa que é tão séria, que é tão importante, que se o cristão não se atentar para essa palavra, ele pode acabar impuro. Ele pode acabar seguindo uma doutrina que não é a doutrina que Jesus ensinou, que não é a doutrina ali da salvação. Pelo contrário, é uma doutrina que leva para o inferno. Vamos lá, agora você vai compreender melhor. A palavra do Senhor, como a gente leu lá no Lucas, diz que Jesus levou a cruz, livrou o pecado. Se eu roubava, quando eu encontrei Jesus, o que é que vai acontecer comigo naturalmente? Se eu realmente revivi, eu vou parar de roubar, não é verdade? Mas o que é que acontece se eu por aí encontrar pessoas que preguem um evangelho impuro? E se eu acreditar nesse evangelho impuro, o que é que vão me dizer? Não tem problema de tu estar roubando não, cara. Jesus pagou pelos roubos tudinho. Não tem problema de você continuar roubando não. Está pago aí o teu pecado. Ele já levou lá na cruz. Aí, a partir daí, você pode pegar tudo quanto é pecado e colocar na mesma regra. Você vai encontrar dezenas e dezenas e dezenas de igrejas dizendo que você pode continuar com o teu pecado, que não tem problema nenhum. Ah, eu sou homossexual. Não tem problema não, meu filho. Leve sua vida até o final, está pago. Se a principal característica do evangelho é a mudança, é o abandono. Quem roubava não rouba mais. Quem assassinava não assassina mais. Quem pervertia não perverte mais. Quem se aliava a ladrões abandonou essa vida. Quem se prostituía deixa a prostituição. E aí você pega tudo que o Senhor vem dizendo aqui depois da palavra. Nem os idólatras, as pessoas que cultuam outros deuses, que cultuam imagens, que colocam ali na sua frente uma imagem e dizem que ela é seu Deus, e fazem pedidos e dizem que ela intercede por elas, quando a palavra do Senhor diz que o quê? Que os ídolos nada são de que objetos feitos pelas mãos de homens que têm olhos e não vê, ouvidos e não ouvem, né? Tem boca e não falam. Aí se eu chego numa igreja, numa doutrina que diz assim, isso não tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum você ter sua imagem, você está se ajoelhando, você pedindo as coisas para ela, não. Mesmo que fosse pecado de idolatria, já está pago. Isso é ou não é uma coisa impura, uma coisa que foi acrescentada? Aí você vai continuando aqui no nosso texto. Nem os adúlteros. Isso aqui não precisa nem falar, né? Feio até para quem não tem fé. Imagina para o povo de Deus.
Você ser casado com uma pessoa e você trai a pessoa. Isso aqui não precisava nem estar na Bíblia para dizer que era errado. Você trair uma pessoa porque dói, não é verdade? Quando você ama uma pessoa, quando você se dedica uma vida para uma pessoa e a pessoa vai e lhe trai. Não era necessário nem estar na Bíblia para a gente saber que era errado. E é interessante isso aqui, que um dia eu vi ali uma postagem de uma pessoa que dizia assim: eu não creio em nada. Eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, eu não creio nesses negócios aí que vocês falam que é proibido. Aí o cara simplesmente perguntou assim: tá bom, você pode até não crer, mas os princípios estão dentro de você. Aí, não, em mim não tem nada não. Eu nunca me apeguei a esse negócio, nem minha mãe nem meu pai nunca me botaram para ir numa igreja, num culto, nem nada. Na minha casa não tem nada. E aí ele perguntou só assim: diz uma coisa, você gosta que as pessoas mintam para você? Aí eu: não gosto não, eu tenho um abuso de mentira. E onde é que está escrito que o homem não deve mentir? Na palavra de Deus. Está escrito na Constituição que você não pode mentir? Que mentir é crime? Tem não. A única chance que você tem a oportunidade de ouvir assim: se você mentir, você está cometendo um erro, é quando você está perante um juiz. Aí por juiz você não pode mentir, que se você for pego na mentira você vai preso. Mas no dia a dia você tem a liberdade para mentir do jeito que você quiser. E ninguém vai lhe cobrar nada. Mas a Bíblia diz que é errado. E ninguém gosta de mentira. Ninguém gosta de ser enganado. Você pode até mentir, passar o resto da vida mentindo, mas você vai detestar quando alguém mentir para você. Você vai odiar. Isso vem da palavra de Deus, está dentro do nosso coração. Aí ele falou, diz aqui: você é casado? Sou casado sim, bem casado. Tenho 5 filhos. O que é que você faria se a sua esposa lhe traísse? Eu deixava ela. Por quê? Por que você ia deixar? Não foi só uma traição? O que é que você tem contra a traição? Porque é errado. Quem foi que lhe disse que é errado trair? Foi a palavra de Deus. Em nenhum lugar do mundo vão lhe cobrar por uma traição. Em nenhum outro lugar, mas está escrito na palavra de Deus. Então são princípios que são imutáveis. Nada vai fazer isso mudar. Não importa ali se a pessoa crê ou deixa de crer. Deus escreveu no coração. E não tem nada que possa mudar isso. Nada, porque são imutáveis. Aí a gente continua. Os afeminados. Aí a gente pega no ponto crítico hoje da humanidade. O que é o afeminado? É um homem que ali tem ações de mulher, que anda como mulher, que gosta de se vestir como mulher, que tem trejeitos de mulher. O Senhor fala sobre isso também. Por quê? Porque é contrário ao que Deus fez. Porque não vai de acordo com o que o Senhor criou, homem e mulher. Mas pastor, está cheio de igreja por aí que está dizendo que não tem problema nenhum. Porque Jesus já pagou e isso aí não é nada. Mais uma vez a gente cai no quê? Na impureza de doutrina. Mas pastor, qual é o pecado dessas pessoas? Que muitos foram inocentes nisso, não tiveram culpa. E nesse ponto a gente tem que ter clareza no que a gente fala. Por quê? Porque realmente muita gente não tem culpa. Ninguém escolhe ali de quem gostar. Ninguém escolhe. Mas só que a gente nasceu num mundo que é de quem? É do maligno. O mundo, ele está todo preparado para te tirar da presença de Deus. E o maior causador disso que está acontecendo hoje, não só com homens, mas com mulheres também, o causador é o inimigo das nossas almas. Por quê? Vai botar toda a culpa no Satanás. Como sempre vão dizer que a culpa é do cão. Mas vamos analisar aqui. Qual é a unidade que o inimigo mais odeia na face da terra? Alguém sabe me dizer o que é que o inimigo mais detesta na face da terra? Hein? Vocês têm, todo mundo tem uma. A família. O inimigo, ele odeia família. Ele detesta família.
Se ele pudesse, ele matava, ele trucidava, e às vezes ele faz isso. Ele odeia famílias, ele odeia um pai e odeia uma mãe. E quando ele destrói a família, o que é que ele faz? Ele faz um destroço na casa todinha. Por que é que hoje tem muito homem afeminado e tem muita mulher que quer ser homem? Porque o Satanás conseguiu chegar onde ele queria, ele destruiu a família. Famílias que começaram no pecado, famílias desestruturadas, pais presentes mas ausentes. Como é isso? Meu pai e minha mãe estão dentro de casa, mas passa o dia trabalhando e quem está me educando é o celular. O meu pai trabalha, não sei nem quem é mais o meu pai, porque eu só vejo ele às vezes à noite, quando eu vou dormir tarde. A minha mãe vai para o outro lado também trabalhar. Quem está me ensinando o que é certo e o que é errado é os meus amiguinhos do colégio. E sem falar que uma criança abandonada, uma criança sem ali acompanhamento de um adulto, ele é vítima fácil de quem? De pedófilos, de aliciadores. O Senhor, quando Ele faz ali nascer uma criança com o seu sexo masculino e feminino, e ali quem vai ter que educar vai ser os pais. É um pai ali que vai ali ensinar o seu filho ali a se comportar como um homem. Ele vai olhar para o seu pai presente, e ali vai se inspirar, e ali vai querer ser como seu pai, assim como a menina também. Aí como é que uma criança vai ter ali um exemplo de pai, um exemplo de mãe, se ele não teve dentro de casa? Mas pastor, quer dizer que todo pai e mãe solteiro, o resultado vai ser esse? Não. Esse é um dos motivos. Porque às vezes uma mãe fez um papel de mãe e pai, soube educar. Às vezes um pai fez o papel ali de mãe também, de pai, soube educar. Às vezes teve um vô, um vó presente, um tio ali que estava ali educando. Mas às vezes o que é que acontece? O inimigo usa uma pessoa ali para fazer o quê? Um desvio da sexualidade. Gente, isso é uma coisa tão corriqueira hoje em dia que você nem imagina. Hoje em dia, a coisa mais simples do mundo, é por isso que nós temos que vigiar nossas crianças. Porque umas pessoas hoje estão usando esse celular para mexer com a sexualidade das crianças. Hoje em dia, vocês sabiam que é modinha, né, infelizmente, nos colégios ali, a bissexualidade? Hoje em dia as pessoas chegam umas para as outras, os adolescentes dizem assim: ei, tu gosta de quê? Tu gosta de homem ou gosta de mulher? Aí se a pessoa disser: eu gosto de homem. Vale, como tu é besta, é desse tempo ainda, eu fico com os dois. E tá desse jeito. Aliciamento. Perante a lei, o aliciamento entre jovens não é crime. Um jovem pode chegar para o outro e falar o que ele quiser. Então o negócio está estreito. Porque se eu não educar o meu filho dentro da minha casa para dizer assim: não queira conversa com esse tipo de gente. Mas é meu amigo. Se fosse seu amigo, não queria o seu mal. Mas para ela é uma coisa natural, mas para mim não é. Aí qual é o jovem que está preparado para confrontar uma pessoa assim? Não está, gente. Aí quando é adulto, já teve vários casos aqui na igreja, infelizmente, ou não sei se eu digo infelizmente ou se eu dou glória a Deus que a gente descobriu a tempo, de adultos que estavam usando o celular para aliciar menores. Entravam lá no aplicativo das crianças, nos joguinhos lá, com bate-papo aberto, se passando ali por crianças. Aí quando a mãe descobria: pastor, olha aqui o que está acontecendo. Aí quando a gente ia analisar os diálogos, aí lá estava um adulto ali disfarçado para aliciar crianças. E um aliciamento, quando ele ocorre, gente, isso modifica a vida da pessoa para o resto da vida. Uma criança que foi aliciada, um jovem que foi aliciado ali gera um trauma, gera ali um distúrbio. A pessoa vai ter que fazer tratamento com um psicólogo ali. A pessoa vai ter que fazer tratamento para se livrar daquilo ali. Por quê? Porque mexeram com a mente. Mexeram com a mente da criança. Mexeram com a mente do adolescente.
Se a criança desde cedo for educada dentro de um lar ali, um lar bom, se nunca chegar nada de mal ali àquela criança, no tempo certo a sexualidade dela vai despertar naturalmente. Mas se nesse contexto acontecer alguma coisa, pode haver um desvio da sexualidade da criança. E das coisas mais comuns que ocorrem é quando um adulto alicia uma criança. Quando um adulto chega lá na vida de uma criança e começa a aliciar ela. E o que é o aliciamento? O aliciamento é quando a pessoa faz a criança, no caso a criança ou adolescente, gostar do sexo. Mas pastor, que coisa imunda, que coisa indecente para ser falado no altar. Mas a gente tem que falar aqui mesmo. Porque às vezes em casa um pai não fala. E ele tem que ouvir em algum lugar. Os aliciadores estão espalhados aí no mundo todinho. Começa ali, às vezes é um parente dentro da tua casa, é um amigo que você tem confiança. Ali começa ali a influenciar sexualmente o teu filho, a tua filha. Aí o que é que acontece? Às vezes a criança é tão inocente que não tem noção do que é que está acontecendo. Aí 2, 3 anos depois, 5 anos, a criança se acha assim, eu acho que eu gosto de homem também. Aí a mulher diz, eu acho que eu gosto de menina. Ela nem se lembra do aliciamento que ocorreu, porque era inocente no tempo que aconteceu. Há casos assim, que o aliciamento ocorre quando a pessoa era tão nova, que quando ela se torna adulta, é que ela vai ter aquele estalo. Opa, eu fui aliciado quando eu era criança. Aí a explicação, opa, foi por isso que hoje eu tenho um desvio da minha sexualidade. Porque mexeram comigo quando eu era criança. Tem vários relatos de pessoas aí que dizem isso. Vários relatos de homossexuais, de ex-homossexuais, de ex-mulheres lá que eram lésbicas, que dizem, olha, eu fui aliciada quando era criança. Uma mulher me aliciou, minha própria tia. O meu tio me aliciou. Foi ele o responsável por essa desgraça na minha vida. É um vício. Por que é que você acha que o Senhor coloca no mesmo tempo aqui, nessas palavras? Por que é que você acha que Ele coloca ali entre os vícios? Ele coloca ali o afeminado, o sodomita, o mentiroso, o alcoólatra, o adúltero. Por que é que Ele coloca ali no mesmo lugar, na mesma posição? Porque todos são vícios. Todos eles foram vícios. Pastor, então quer dizer que não é sexualidade? É não. É um desvio da sexualidade. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Mas nada vai impedir, né, de uma pessoa que não tem Deus na vida, uma pessoa que não tem Jesus, do inimigo chegar lá e colocar as mãos imundas dele. Não vai haver impedimento para isso. O inimigo está aí fazendo mal do jeito que ele quer. E pastor, se eu sou um mentiroso, se eu sou um impuro, um idólatra, se eu sou aqui o avarento, o roubador, né, o ladrão, se eu sou o bêbado, e o que é que eu vou fazer? Se você ainda não nasceu de novo, você tem que ter um encontro com Jesus. O que não pode acontecer é a gente aceitar a doutrina impura que está se pregando por aí. O que a gente não pode aceitar é aceitar essa doutrina que a gente está vendo por aí. Uma doutrina que diz o quê? Não, venha para a minha igreja. Ah, você é lésbica, você é homossexual, não tem problema não, continue. Quando o Senhor diz que a gente deve carregar a cruz. Ah, eu sou um ladrão, vou continuar roubando. Tem algumas igrejas, inclusive em Fortaleza, que dizem assim, não tem problema nenhum de você cantar o que você quiser aí, se você induzir as pessoas a usar droga, se você cantar os proibidão, se você falar ali que traição é bom nas suas músicas, venha para a igreja. Não tem problema nenhum não, é sua profissão. É a sua profissão, entendeu, né? Dizime, quanto é que meu filho ganha mesmo por show? Aí o cara diz assim, não,
É 1 milhãozinho pro show. Opa! Quem foi que disse que é errado você cantar essas músicas aí? Foi o pastorzinho daquela igrejazinha ali, sim, daquele, da esquina ali, ó. Aquela igreja ali, daquela pastora doida, perturbada. Aquele pastor que não faz nada. Que é numa garagem. Ele disse que não podia, não. Pois esse pastor até é doido. Você cante o que você quiser. Venha com seus 100 mil aqui, que diz. Você vai encontrar muita gente. E hoje em dia, está assim, ó. Está lotado. Venha como está e permaneça como está. Não tem mudança mais não. Quando Jesus diz que venha a mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz todo dia, você não vai ouvir essa palavra numa igreja dessa. Você não vai ouvir não. Você vai ouvir nos fundozinhos de quintal desse aqui. Numas igrejazinhas que estão perseverando aí na luta. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, né? Porque se eu tenho, da onde que eu vou abandonar minha bebida? Da onde que eu vou deixar o meu prazer de final de semana? Onde eu traio a minha mulher de vez em quando? Olha aí, qual é o problema? Da onde que eu vou abandonar as bebedeiras com meus amigos no final de semana? Da onde se eu vou deixar de fazer um show ganhando aí 5, 10 mil? Só para cantar umas musicazinhas para os bestas beber lá, encher a cara de droga. Da onde? Que evangelho é esse? Se o Senhor quer que eu seja rico. E o Senhor quer que a gente seja rico mesmo e próspero. Mas a mesma palavra que diz que o Senhor quer que a gente seja rico e próspero, Ele diz que é melhor você ser uma pessoa menos avantajada, mas estar na presença de Deus, que você ser um milionário e estar no inferno. É a mesma palavra que está dizendo. Então, não se preocupa se as pessoas chegarem para você e dizer assim, olha, sai dessa igreja, tua vida não muda, você não prospera. É porque essas pessoas estão olhando só com a visão material. Essas pessoas estão cegas espiritualmente. Porque enquanto um está dirigindo o seu carrão, está indo direto para o inferno. Enquanto você está com a Bíbliazinha ali, levando seus filhos, suas crianças ali para o cultozinho da esquina, você está com o seu lugarzinho garantido lá no céu. Então a gente não pode de nenhuma forma aceitar essa doutrina impura que está sendo pregada. O meu pastor disse que não se importa não. Acho que está com uns 2 anos. O rapaz se apresentou para tocar lá na igreja, né, no nosso antigo templo. E ele começou a tocar mais a gente. Aí de repente ele disse assim, arranjei um emprego, pastor. Foi, glória a Deus. E onde foi? Foi numa banda tal e tal. Essa banda aí, meu filho, isso não dá certo não. Do mundo tu já saiu, tu não pode voltar mais não. É, pastor, mas eu estou precisando, estou passando fome. É mesmo. Está passando fome, mas você é melhor passar fome e estar no céu do que passar fome lá no inferno. É melhor. E aí que esse rapaz sumiu. Estava tocando. Estava subindo no altar do Senhor. Aí passou umas 3 semanas desaparecido. E o Instagram, né, hoje em dia, ninguém faz mais nada, né? Se não quiser, não leva celular. Ou então esconda a cara, né? Porque todo canto é filmado. Aí lá estava o bichão. Com a guitarra que ele disse para mim que tinha consagrado o Senhor. Aí tocando lá as músicas zona lá, né? As músicas zona lá condenada. Na maior alegria. E eu vi aquele vídeo, né? Tava vendo lá os vídeos e tava acompanhando. Aí num domingo chegou para ensaiar para ir tocar no culto do Senhor. E antes mesmo dele tocar os pés, eu já chamei ele para conversar. E disse que ali ele não podia tocar mais. Mas o meu pastor disse que eu podia. Lá na igreja dele, pode ir. Pode tocar na igreja onde for. Porque aqui se eu ficar sabendo, não põe os pés. Porque se eu estiver sabendo do erro e aceitar, o Senhor vai cobrar de mim o sangue. O Senhor vai ter de mim esse sangue. Aí imagine aí a situação que tem de pastores e pastores aí no meio do mundo, aceitando aí ter os seus altares violados, porque o cara lá disse que tem que sustentar a família. Então, pronto.
Então pronto, então eu vou continuar lá no meu comércio roubando, não tem problema não. Você tem uma rede de lojas, não tem? Tem. Você está sonegando imposto? Estou. Mas o que tem? Eu estou pagando a propina lá para você ter, para a empresa. Pode subir, não, tá? Vai lá, faça o que você quiser. E aí, você quer subir de carga esse ano? Você quer subir de carga esse ano porque afinal, né, o seu dízimo está triplicando. Então você está sendo um abençoado. Suba aí. E é por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, naquele grande dia, muitos vão ficar surpresos. Por quê, pastor? Porque pessoas que a gente dizia assim, nossa, como é que pode esse homem não foi para o céu? Essa mulher não está no céu. Vão se surpreender. Nossa, mas era um mega pastor, era uma mega pastora, era um mega profeta. Mas estava passando a mão no pecado, porque estava visando só o dinheiro, só o material. E enquanto a gente vai ver pessoas que a gente não dava nada, a gente vai ver o doido aí que aparece no meio da rua pregando na esquina. A gente vai ver o perturbado do irmãozinho lá na igreja, que só tinha um irmãozinho pregando lá e 2 pessoas ouvindo. Lá no céu. E vai haver muitas surpresas. Porque é o Senhor que diz: deixa fazer o que fizerem. O importante é que o nome do Senhor está sendo pregado. Mas no final, todos vão ter que dar conta. Todos vão ter que dar conta ali das suas coisinhas. Para finalizar a nossa palavra, lá no nosso texto de Lucas, vou até voltar para lá, para Lucas. Aleluia. No nosso texto lá do Lucas, no versículo 26, né, do capítulo 9 ainda, ele diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Ou seja, eu não posso ter vergonha daquilo que o Senhor está me dizendo hoje, não. Eu não posso me constranger pelo aquilo que o Senhor está me dizendo hoje para mim, para a minha vida. Pode doer em mim, mas eu não posso ignorar a palavra do meu Senhor, que é uma palavra santa e verdadeira. Mas pastor, eu estou numa guerra espiritual. Porque o pecado ainda está querendo reinar em mim, ainda está querendo reinar na minha carne. Eu desejo o pecado. Gente, não é à toa que Jesus diz: todo santo dia pegue a sua cruz. Saiba que você nunca vai se livrar. Não estou afirmando aqui que foi isso que Paulo disse, mas Paulo dizia: tem um espinho na minha carne que me conturba. Eu já pedi para Deus levar, e ele diz: a minha graça te basta. Eu creio que Paulo estava falando de pecado. Tem gente que vai dizer que era uma deficiência, era uma doença. Não, acho que era pecado, simples pecado. Porque ele era homem também era pecador. Todos nós temos ali as nossas fraquezas. Não é porque tem um pastor, que tem uma pastora, não. Todos nós temos. E tem coisas na nossa vida que vão estar com a gente pro resto da vida. Vou voltar aqui só nos casos aqui que está sendo alastroso aqui, que está sendo uma epidemia. A epidemia da homossexualidade. Quem é homossexual, que se descobriu homossexual, vai ter que levar isso pro resto da vida. Nunca mais, não existe mágica que Deus vai tirar da mente, como tem muita gente enganando gente aí. Deus vai lhe transformar, Deus vai tirar da sua mente. Tem um monte de homossexual decepcionado com a igreja, com o pastor, porque diz assim: ele me disse que o Senhor me ia curar e ia me estabelecer a vida, mas eu continuo sentindo desejo por outro homem, e mulher sentindo desejo por outra mulher, e nunca vai passar.
Porque o que Jesus nos garante ali é que Ele vai lhe dar o domínio de espírito. Você vai conseguir dominar sobre a carne. A gente tem o péssimo hábito de sempre olhar para o lado ruim. A gente sempre olha para o lado ruim. Ah, os bichinhos são sofredores pro resto da vida, vão ficar assim. Não. Vamos olhar para as coisas boas. Procure testemunhos na internet aí de ex-homossexuais, de ex-pessoas ali que viveram uma vida assim e hoje estão com família, estão restaurados. Mas pastor, eles continuam pecadores? Continuam. Eu sempre gosto de falar dos que estão lá em cima, né, dos poderosos, porque tem uma grande mídia já que chega junto. Tem um pastor muito famoso que ele diz assim: olha, eu era assim homossexual, e hoje ainda sou, mas hoje eu não vivo em pecado porque Jesus está comigo, porque eu caminho com Jesus, porque se não for Jesus na minha vida, assim que eu deixar Ele, pronto, eu caio de novo na homossexualidade. Hoje eu tenho uma família restaurada, transformada, tenho mulher, tenho filhos, e eu não sinto falta da homossexualidade, mas é porque Jesus está comigo. Mas no dia que eu deixar a minha cruz, né, aqui é eu já falando nas palavras dele, mas no dia que eu deixar a minha cruz, pronto, eu volto ali, eu volto para o lamaçal de novo. Jesus, ele transforma sim, mas a gente tem que entender que aquilo que foi despertado, foi despertado. Se um dia eu roubei, se eu já fui um ladrão, quando eu tiver uma oportunidade de roubar, eu posso até não roubar, mas vai vir a vontade na minha mente. Eu sei disso porque eu já vivi isso muito de perto. Teve uma vez que uma pessoa, num trabalho, uma pessoa deixou uma quantia muito grande, não tinha ninguém. Eu olhei assim: olha, se eu fosse ladrão ainda, não levava esse dinheiro. É isso. A gente vai levar as nossas cruzes, os nossos pecados, as nossas insatisfações, porque a gente tem que entender que cruz é renúncia, é a morte da velha criatura. Eu tenho que deixar para trás, eu não posso ali retornar. Mas pastor, se eu tiver uma recaída, se eu voltar a fazer de novo, eu garanto que o Espírito Santo que está com a gente aqui essa noite, assim que você errar, automaticamente já diz: você falhou, se arrependa. Se arrependa e pega a cruz de novo. É assim. Porque eu sou homem, sou pecador, eu sei como é, e eu falo, e o Espírito Santo é isso. É esse que chega na hora. Ah, eu era um mentiroso, eu acabei mentindo. Pegue sua cruz, leve de novo. Puxa, eu tive uma falha, voltei a beber. Estava ali, alcoolizado de novo ali naquela mesa de bar. Meu filho, pega a cruz de novo e continua. Ah, eu traí o meu marido, traí minha esposa. Tá aí a cruz, bora. Ou tu quer permanecer aí? Já sabe, se tu permanecer aí, se tu morrer aí, já sabe onde é que tu vai. Não é à toa que o nosso Senhor nos diz: bem-aventurado vai ser aquele que quando ele voltar, nos encontrar ali trabalhando. Aleluia. Nos encontrar no caminho, nos encontrar ali com a nossa cruz. Amém? Que você possa ficar de pé, aleluias.